Em cima do pato, com Edilene Lopes. Edilene Lopes, internacional, está em Nova York, acompanhando a Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, que teve hoje, Edilene, na abertura, pronunciamento do presidente Lula e o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que você pode trazer de repercussões, desdobramentos, bastidores desse início da Assembleia? Boa tarde para você, aí nos Estados Unidos. Boa tarde, Eustáquio Ramos. Boa tarde aos ouvintes do Plantão da Cidade. Uma terça-feira agitada aqui em Nova York. Conforme nós havíamos adiantado, o presidente Lula, que fez a abertura da Assembleia Geral da ONU, como tradicionalmente fazem os presidentes brasileiros, fez um discurso em defesa da soberania nacional e também do multilateralismo. Acabou citando a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também falou sobre o tarifaço que o Brasil sofre hoje dos Estados Unidos. Na sequência, foi o discurso do presidente americano Donald Trump, que falou que o tarifaço é uma questão de soberania para os Estados Unidos, que querem defender a sua autonomia, a sua soberania. O que ninguém esperava é que no encontro entre esses dois, que aconteceu aqui na Assembleia Geral da ONU, um encontro rápido, já que os presidentes ficam todos no mesmo local antes de subirem à tribuna. Donald Trump esteve com o presidente Lula por menos de um minuto. Segundo Trump, os dois se abraçaram e publicamente Trump falou no seu discurso depois de Lula que eles têm um encontro marcado na semana que vem. Por enquanto, ainda não tem data e nem local. A interlocução do presidente Lula afirma que esses detalhes não foram acertados. E os dois acabaram se encontrando ali rapidamente. O anúncio desse encontro público surpreendeu, inclusive, a equipe do presidente Lula. Mas fato é que não era aguardado. Trump defendeu que o tarifaço é importante para os Estados Unidos, tem ideia completamente antagônica das ideias do presidente Lula, mas esse encontro foi algo que, de fato, ninguém esperava que fosse anunciado. Trump disse que gostou do presidente Lula e que faz negócio com quem ele gosta. Veja só, algo inesperado, os dois, se formos comparar os discursos, fizeram discursos contrários, ou seja, Lula condenando o tarifaço e Donald Trump defendendo o tarifaço, Lula dizendo que a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro foi algo benéfico para a democracia e o presidente Donald Trump dizendo que no Brasil muitas pessoas sofrem interferências de praticar sua liberdade de expressão e também sofrem abusos do ponto de vista dos direitos humanos. Ele fez uma referência indireta tanto às sanções que sofreram Big Techs que não tinham escritórios de representação no Brasil, quanto à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo falando cada um o contrário do que o outro disse, eles devem se encontrar. A pergunta que fica, Eustáquio, será que haverá acordo? O presidente Lula permanece nos Estados Unidos até amanhã, tem várias agendas bilaterais, que são aquelas agendas com presidentes de outros países. Aqui dentro da ONU, neste momento, ele participa de um encontro do Fundo das Florestas Tropicais, uma agenda do meio ambiente, também liderada pela ministra Marina Silva, que está entre os 6 ministros que estão aqui. Amanhã, Lula tem outras agendas bilaterais, deve conceder uma entrevista coletiva no final do dia. Amanhã mesmo, o planejamento é que ele volte para o Brasil. Se houver esse encontro, que ainda não tem data exata e nem local exato para acontecer, com Donald Trump, esse encontro seria na semana que vem e Lula retornaria aos Estados Unidos, não passaria o final de semana por aqui. Pelo menos essa é a informação de bastidor por enquanto, pelas apurações que nós fizemos aqui com interlocutores do presidente Lula. Eustáquio, a Assembleia Geral da ONU trazendo muitas surpresas, conforme nós já esperávamos, e também confirmando algumas das informações que foram adiantadas pela apuração da Itatiaia, como, por exemplo, o tom do discurso do presidente Lula. Eustáquio. Ok. Edilene Lopes, coluna Em Cima do Fato, direto de Nova York, nos Estados Unidos, onde ela acompanha a Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. A Assembleia que foi aberta hoje, como tradicionalmente ocorre há anos e anos. O discurso de abertura é sempre do presidente brasileiro e hoje não foi diferente. O presidente Lula falando sobre soberania, sobre democracia, alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a condenação dele foi um exemplo para o mundo, em relação à tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Enfim, foi um discurso contundente, assim como foi de Donald Trump também. E tomara que eles se encontrem mesmo na semana que vem e cheguem a um acordo sobre essa questão do tarifaço.